Um cara estava na sala de estar, com um headset de VR na mão, admirando a tecnologia. Ele colocou o headset nos olhos, pronto para se imergir em um mundo virtual. O mundo ao seu redor se dissolveu enquanto ele era transportado para um reino vibrante e fantástico. Com empolgação, ele começou a explorar essa nova realidade, seus sentidos aguçados pelas imagens e sons vívidos. Ele puxou o headset do rosto, retornando à sua sala de estar mal iluminada, e uma sensação de decepção o tomou ao olhar para o ambiente comum. O mundo real parecia sem graça em comparação com a vibrante realidade virtual que ele acabará de experimentar. Ele ansiava por retornar àquele reino emocionante, uma sensação parecida com um desejo poderoso. A história termina com um aviso claro. Uma vez que você se vicia, vai querer passar mais tempo em VR do que na realidade. Entrar em um mundo de VR é como uma droga. Sora, um estudante do 2º ano do ensino médio, reflete sobre sua crença anterior na moderação. Apesar de sua confiança inicial, ele admite estar viciado, destacando o poderoso apelo da realidade virtual e seu potencial para consumir os usuários. Ele estava curvado sobre a mesa, o brilho da tela do computador iluminando seu rosto. Apesar de seu ceticismo inicial, ele achou o jogo ainda mais cativante do que os rumores sugeriam. Embora se considerasse mente aberta, o jogo o havia surpreendido, alimentando ainda mais sua crescente adição. O suor escorria pela testa enquanto ela olhava fixamente para a tela. Uma sensação de cansaço a dominava. Quero jogar jogos bons depois de jogos ruins, pensou ela, mas estou ficando cansada dos jogos antigos. Ela percebeu que precisava de algo novo, algo diferente para recuperar a empolgação que os jogos já tiveram. Portanto, ela decidiu que o próximo jogo tinha que ser. Ele segurou um cartucho de jogo, os olhos brilhando de expectativa. Não era apenas um jogo qualquer, era o mais novo sucesso, lançado apenas uma semana antes, com 10 milhões de usuários simultâneos. Estava sendo aclamado como o deus dos jogos online. Ele estava pronto para mergulhar, ansioso para experimentar o mundo virtual que havia cativado tanta gente. Uma menina, provavelmente a irmã mais nova de Sora, mostrou animadamente um cartucho de jogo que encontrou no correio. Oni-chan, olha o que eu encontrei, ela exclamou. Era um presente surpreendente da administração da Sky High. Sora, segurando o misterioso cartucho de jogo, estava intrigado e cauteloso. Ele não jogava um jogo online há 3 anos, por uma razão não revelada, tornando essa chegada inesperada ainda mais curiosa. O jogo se revelou ser Sky High Fantasy, o primeiro veror de mergulho total do mundo, comumente conhecido como Sky High. Ele se perguntava por que a administração da Sky High havia enviado o jogo para ele, especialmente dado seu passado com jogos online. O mais novo morph de mergulho total, Astral Online, também foi mencionado, sugerindo uma possível conexão ou competição entre os dois jogos. A presença de um código de download aprofundava ainda mais o mistério. A irmã de Sora, segurando o código de download de Astral Online, tenta convencê-lo a jogar com ela. Ela o lembra de seu hiato de 3 anos dos jogos online e sugere que eles explorem o mundo de Astral Online juntos, lutando até Satã. Apesar da hesitação inicial, Sora concorda em considerar a proposta dela, deixando em aberto a possibilidade da aventura compartilhada. Sozinho em seu quarto, Sora reflete sobre o convite da irmã. O peso de seus 3 anos como um shooting offline pesa no ar. O pedido de Shiori para se juntar a ela em Astral Online provoca emoções conflitantes dentro dele. Uma notificação de mensagem pinga no celular de Sora, pegando-o de surpresa. É de seus amigos Shinji e Shiro, convidando-o para jogar online com eles. Ele se assusta com a coincidência, murmurando, vocês têm um timing muito perfeito. Esse convite inesperado, junto com o pedido anterior de Shiori, o lança em um turbilhão maior. Ele luta com a decisão, pensando, se eu tivesse aceitado, então, isso provavelmente se refere a uma oportunidade passada de reconectar-se com os amigos online, adicionando outra camada de complexidade ao seu dilema atual. Colocando seu headset de VR, um olhar determinado no rosto, a mensagem de seus amigos e a promessa de esperá-lo na área de partida solidificam sua decisão, embora ele ainda questione se um único jogo é suficiente para reacender a conexão. Ele está pronto para tentar. A tela o provoca com uma pergunta simples. Você quer começar a jogar Astral Online? Seu dedo paira sobre a opção sim, culminando em sua luta interna e nas pressões externas. A prólogo do jogo, detalhando uma guerra entre bestas e anjos, preenche a tela. Sora, que leu isso inúmeras vezes, está ansioso para mergulhar na jogabilidade.
Ele se pergunta se pular a criação do personagem é realmente aceitável, mas seu desejo de contornar a configuração familiar e se juntar aos amigos rapidamente anula qualquer hesitação. Ele considera seu papel dentro do grupo, sabendo que Shirou é um cavaleiro na linha de frente e Shinji é um mago na retaguarda. Para complementar seus papéis e fornecer suporte, ele decide escolher uma posição intermediária, optando pela classe de caçador. Com seu avatar finalizado, equipado com uma espada curta e seu nome habitual de online, Sora recebe uma mensagem desejando-lhe boa sorte como um aventureiro escolhido pelo céu. Essa mensagem, junto com o avatar concluído, marca o fim de seus preparativos. Ele se encontra em uma movimentada praça da cidade, atordoado e desorientado. Que lugar é esse? Ele exclama, sua confusão é evidente. Ele está perplexo com sua localização inesperada, um contraste marcante com a área de início familiar. Ele não encontrou nenhum relatório de bug para este jogo, levando-o a acreditar que isso poderia ser uma experiência rara. Ele se lembra de que a área de início deveria estar na Praça do Reino, onde a árvore do mundo é visível, enfatizando ainda mais a normalidade de sua situação. Ele começa a andar, o som de seus passos ecoando pelo espaço desconhecido, determinado a aproveitar ao máximo essa situação incomum. Ele decide começar do zero, abraçando a reviravolta inesperada, observando as imponentes paredes do castelo ao seu redor. Ele deduz que pode estar dentro das muralhas de um castelo e, antecipando um possível perigo, decide verificar seu status, preparando-se para uma possível batalha. Ele verifica seu status, observando suas estatísticas equilibradas e equipamento básico, roupas de aventureiro iniciantes e uma espada curta. Curioso sobre sua classe escolhida, ele se pergunta sobre as habilidades específicas disponíveis para um caçador. Ele abre seu menu de habilidades, surpreso com a variedade de habilidades disponíveis. Sua classe de caçador possui uma ampla gama de encantamentos elementares: fogo, água, gelo, vento, trovão, trevas e luz. Ele também tem acesso a habilidades de armas iniciais, como espada sônica, para aumentar a velocidade de ataque, e espada de golpe, para aumentar o poder de ataque. No entanto, ele fica chocado ao descobrir o custo exorbitante de mana associado a cada encantamento, 30 MP por uso, esgotando sua reserva de mana com uma única habilidade. A configuração de consumo de mana tá bugada, ele exclama, questionando o equilíbrio do jogo. Sobrecarregado pelas habilidades inesperadas e pelos altos custos de mana, ele se pergunta se é possível mudar de classe mais tarde no jogo. Ele empurra cautelosamente um grande conjunto de portas duplas. Sua decepção inicial desaparece enquanto ele admira a arquitetura impressionante. Embora eu estivesse decepcionado no começo, ele pensa, o design do jogo não é ruim. Ele se maravilha com a impressionante captura de movimento do jogo, notando a fluidez e a responsividade dos movimentos do seu avatar. Mesmo com movimentos muito rápidos, a parte inferior do meu corpo não falha. Ele observa que consigo até mover os 10 dedos individualmente. Ele faz uma pausa, atraído pelo som distinto de passos se aproximando. Uma sensação de desconforto o invade enquanto ele tenta localizar a origem do som. Consigo ouvir passos, ele pensa, mas de onde eles estão vindo? Ele vira uma esquina, os olhos se arregalando em surpresa ao ver uma menina jovem com cabelos prateados impressionantes. A presença inesperada da garota o pega de surpresa. Ele fica cativado por sua beleza e intrigado por sua aparição repentina. Ele observa suas feições delicadas e sente uma presença forte, se perguntando se ela pode ser uma pessoa real em vez de uma NPC. A aparição inesperada dela neste local misterioso aumenta sua curiosidade sobre a identidade e o papel dela nos eventos que se desenrolam. Observando a aparência e o traje regais da menina, ele assume que ela deve ser uma princesa. Incerto sobre a etiqueta apropriada nesta situação, ele contempla como a cumprimentar. Ele tenta saudar a princesa, mas ela de repente saca uma arma, pegando-o completamente desprevenido. Não, 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 ele gagueja, as palavras interrompidas pelo choque e confusão. Ele olha para a princesa, os olhos arregalados com uma mistura de medo e surpresa. Gotículas de suor escorrem pelo seu rosto enquanto ele percebe a gravidade da situação. Oh, ele murmura, a voz mal saindo. A verdadeira identidade da princesa é revelada. Ela é Satã, o rei demônio da morte. Ele a observa, estupefato, enquanto a menina agora revelada é Satã, o objetivo final do jogo. A realização de que ele esbarrou no chefe final bem no começo da sua aventura o sobrecarrega. Ele luta com a absurdidade da situação, questionando se isso é até possível. Eu nunca ouvi falar de alguém lutando contra uma linda senhorita demônio no início, ele pensa, lutando com um encontro surreal. Ele questiona se isso é um bug, um evento especial aleatório ou uma ocorrência milagrosa.
Apesar de reconhecer sua incapacidade atual de derrotá-la, ele se recusa a desistir. Vou tentar mudar o rumo com tudo que eu tenho, ele declara, abraçando seu espírito de gamer e determinação para superar o impossível. Satã avança em sua direção com uma velocidade incrível, seu ataque o pegando completamente desprevenido. Para uma garota se aproximar de mim nesse nível, isso é muito cruel, ele pensa, sobrecarregado pela agressividade dela. Nenhum deus faria isso, ele acrescenta, reconhecendo a intensidade do ataque. Apesar da surpresa, ele consegue desviar do ataque, demonstrando reflexos rápidos e agilidade. Ele levanta sua espada curta, tentando desesperadamente bloquear o ataque implacável de Satã. É tudo ou nada, ele pensa, preparando-se para o impacto. Ele grunhe de dor quando a espada de Satã colide contra a sua, a força do golpe quase o dominando. Ele geme, lutando para manter a firmeza. Ele consegue desviar do ataque implacável de Satã, empurrando-a para trás momentaneamente. Apesar da diferença de poder avassaladora, ele se mantém firme, sua espada pronta para um contra-ataque. Ele desliza sob as pernas de Satã, desviando por pouco do ataque dela. Consegui, ele pensa, uma onda de adrenalina percorrendo seu corpo. Ele examina sua folha de personagem, surpreso ao descobrir que ainda está vivo após o confronto com Satã. Ainda bem que o avatar não teve problemas, ele observa, aliviado. Ele percebe que perdeu apenas 2 HP, uma quantidade surpreendentemente pequena, considerando a diferença de poder. Ele especula que isso pode ser um mecanismo de compensação de dificuldade, concedendo-lhe uma vantagem neste encontro aparentemente impossível. Satã pausa, aparentemente surpresa por sua defesa bem-sucedida. Nela murmura, pensativa, com uma expressão indecifrável. Satã levanta a mão, e ele reconhece o gesto. Já vi isso algumas vezes em vídeos, ele pensa, uma sensação de dread se apoderando dele. Você não pode estar falando sério, ele exclama, percebendo o que ela está prestes a fazer. Satã, com uma expressão determinada, pronuncia as palavras, incendeie tudo. Ele reconhece isso como um poderoso feitiço de fogo, uma habilidade tipicamente exclusiva de magos. Uma enorme tempestade de fogo irrompe, engolfando toda a área em uma fúria infernal. A escala e a intensidade do ataque o deixam com um misto de admiração e terror. Ele observa a tempestade de fogo se aproximando, medo e desespero dominando. Não posso me defender contra esse feitiço de área ampla, ele percebe, reconhecendo o inevitável. Provavelmente não estarei protegido contra a morte instantânea, mesmo com compensação de dificuldade. Se eu levar um golpe de verdade, ele acrescenta, aceitando a dura realidade da situação. Ele xinga, percebendo a escala avassaladora da tempestade de fogo. É difícil correr para fora da área de efeito do feitiço a tempo, ele pensa, a desesperação alimentando sua fuga. Ele se arrasta para longe da fúria infernal, sua habilidade de agilidade 20 se mostrando insuficiente para correr das chamas. Uma agilidade de 20 não é suficiente para isso, ele percebe, medo e desespero o impulsionando. Com a tempestade de fogo se aproximando, ele ativa desesperadamente sua habilidade de espada sônica, esperando aumentar sua velocidade. Por favor, deixa isso funcionar, ele implora, sua sobrevivência dependendo do sucesso desse último esforço. Ele tropeça e cai, seu corpo deslizando pelo chão. Ele se desequilibra e cai, a visão embaçada enquanto se prepara para o impacto. A tempestade de fogo fúria ao seu redor, seu calor queimando sua pele. Ele fecha os olhos, aceitando o inevitável. Ele os abre, surpreso ao se encontrar ainda vivo. Não posso me curar e só tenho 8 HP restantes, ele percebe, avaliando sua situação crítica. Ele contempla suas opções, enfrentar uma morte certa com outro ataque ou lutar com tudo que tem por uma chance de vencer. Ele aperta sua espada com força, sua determinação se solidificando. Li que o atributo sombrio é o que Satã usou ao lutar, ele se lembra, uma faísca de esperança emergindo. Isso significa que Satã é provavelmente forte contra o escuro, ele deduz, reconhecendo uma possível fraqueza em seu aparentemente invencível adversário. Ele avança em direção a Satã, sua espada imbuída com energia elemental sombria. Se minha suposição estiver certa, ele pensa, essa é a única maneira de causar dano a ela. Ele se aproxima de Satã, sua espada agora brilhando com uma luz brilhante. A habilidade de encantamento de luz foi ativada, ele nota, percebendo que seu encantamento sombrio foi substituído. A habilidade de atributo de luz usada, ele observa, surpreso pela mudança inesperada. Ele olha em choque e confusão para sua espada brilhante, sua mente correndo para entender a mudança súbita. O que está acontecendo? Ele se pergunta, completamente pego de surpresa pela reviravolta inesperada. Satã observa sua reação à mudança súbita em seu ataque, impressionada com seu rápido raciocínio e adaptabilidade.
Que boa reação, ela comenta, reconhecendo sua habilidade. Você não pode ser nível 1, ela acrescenta, intrigada com seu talento inesperado. Ele avança, sua espada imbuída de luz apontada diretamente para o núcleo de Satã. Fure o alvo. Ele se ordena, concentrando toda a sua energia no ataque. Vou dar o meu melhor, ele declara, determinado a desferir um golpe decisivo. Ele empurra seu ataque, canalizando toda a sua força na estocada da sua lâmina imbuída de luz. Espada, ele grita, liberando toda a força de seu golpe aprimorado. Ele observa, atônito, enquanto sua espada imbuída de luz perfura o peito de Satã, uma onda de triunfo e choque percorrendo seu corpo. Eu consegui, ele se pergunta, incapaz de compreender seu sucesso contra a aparentemente invencível Rainha Demônio. Satã reage com velocidade incrível, sacando uma segunda espada de suas costas. Rápido demais para desviar, ele percebe, o medo dominando enquanto antecipa outro ataque mortal. Ele gaspa de dor, a segunda espada de Satã perfurando seu lado. Gá, ele grita, o impacto enviando ondas de choque por seu corpo, apesar da dor cortante faz com que ele se recuse a soltar o punho, apertando sua própria espada. Ele grita mais uma vez, canalizando sua força restante em um ataque final e desesperado. Ele desaba, seu corpo sucumbindo ao dano avassalador. Eu perdi completamente, ele admite, a realidade da sua derrota começando a se instalar. Ele se deita derrotado, sua visão embaçada enquanto reflete sobre os eventos que o levaram à sua queda. Quando você morre, você perde o evento, certo? Ele se pergunta, as consequências de sua derrota pesando sobre ele. Ele se encontra em um novo ambiente, um contraste gritante com o campo de batalha que acabou de deixar. Uma mensagem aparece diante dele, dando boas-vindas como o primeiro a chegar e expressando surpresa com seu status de nível 1. Ele fica atordoado enquanto uma figura de manto aparece diante dele, o elogiando. Deus escolheu você por sua coragem, declara a figura, reconhecendo sua tentativa valente contra Satanás. Vou te dar um presente fantástico, continua, prometendo uma recompensa por sua bravura. A figura de manto revela suas verdadeiras intenções, um sorriso sinistro se espalhando pelo rosto. Vou te dar um presente que vai garantir que você nunca escape deste mundo, declara, suas palavras transbordando de malícia. Do fundo do meu coração, por favor, aceite este presente, acrescenta, seu tom sendo sarcástico. Um jovem está encostado em uma parede, seu rosto ruborizado e olhos arregalados de choque, enquanto uma garota com longos cabelos esvoaçantes se inclina perto dele. Ela coloca suavemente um beijo em sua testa, mostrando uma expressão calma e afetuosa. Em contraste, ele parece sobrecarregado e envergonhado, sem saber como reagir a essa súbita demonstração de ternura. A figura de manto se aproxima, seu toque enviando um arrepio pela espinha dele. Sinto algo entrando em mim pela testa, ele percebe. Uma mistura de medo e curiosidade invadindo. Sinto algo macio me tocando, ele nota, a sensação aumentando sua confusão. A figura de manto se inclina, seu rosto agora a centímetros do dele. Estou ansiosamente esperando pelo seu retorno, ele sussurra, sua voz fazendo com que arrepios percorram sua espinha. Ele processa as palavras da figura de manto, uma mistura de empolgação e apreensão se agitando dentro dele. O chefe mais forte quer que eu volte aqui, ele percebe, as implicações do encontro começando a clarear. Isso é empolgante, ele admite, um sentimento de antecipação superando seu medo. Ele se coloca diante da figura imponente de Satanás, sua determinação inabalável. Eu definitivamente voltarei para te derrotar, ele declara, sua voz cheia de determinação. Ele se alinha com o Rei Demônio, uma reviravolta surpreendente. Agora sou um aliado do Rei Demônio Fofo, ele declara, abraçando sua nova lealdade. Seus amigos, testemunhando essa aliança inesperada, expressam incredulidade e confusão. Em casos como esse, sempre tem alguém que vai trocar de lado, eles comentam, reconhecendo a situação incomum. Enquanto isso, ele admira Satanás, reconhecendo sua força formidável e charme inegável. Como esperado, o Rei Demônio é muito forte, mas ela também é muito fofa. Observa, solidificando sua decisão de se unir ao lado dela. Ele verifica os resultados da batalha, seus olhos se arregalando de surpresa. A batalha da Lotus Demônio foi concluída, declara a mensagem, confirmando a derrota deles contra a figura de manto. Vidas reduzidas de 100 para 99, ele lê, confuso com o número restante de vidas. Não entendo a quantidade de vidas restantes, admite, intrigado com a mecânica do jogo. Ele fica ainda mais surpreso com a notificação de que ganhou pontos de experiência, mesmo perdendo a batalha. Você ganha XP mesmo se perder uma batalha, ele exclama, questionando o sistema de recompensas inusitado.
Ele examina sua ficha de personagem, espantado com o crescimento significativo, de nível 1 para 20. Que salto incrível de níveis, exclama, percebendo a enorme evolução. Foi um salto maravilhoso, reconhece, ainda processando a rápida progressão. Ele nota que suas habilidades também foram aprimoradas. Minhas habilidades incríveis também receberam um grande aumento. Observa, satisfeito com a melhoria significativa. Ele então foca nas habilidades recém-adquiridas. Eu consegui essas habilidades ao atingir o nível 20, percebe, conectando sua rápida progressão à aquisição dessas poderosas habilidades. Força Encantada, lê, reconhecendo uma das habilidades recém-adquiridas e seu potencial para amplificar seus ataques. Ele continua rolando pela ficha de personagem, descobrindo mais melhorias significativas. As seguintes habilidades superiores podem ser adquiridas após conseguir Lúcifer, lê, intrigado com a lista de habilidades poderosas. 1. Ele pondera, notando a notificação de condição especial alcançada e a aquisição de uma habilidade única chamada Lúcifer. Ele passa os olhos pelas habilidades recém-adquiridas: resistência física, resistência mágica, resistência a efeitos negativos, eficiência mágica, percepção e especialista em habilidades, cada uma com seu efeito potente. Ele analisa suas novas habilidades, estrategizando como utilizá-las de forma eficaz. Isso vai me permitir usar pontos para aumentar minha força, ao invés de tornar meu uso de mana viável, deduz, reconhecendo a vantagem de focar em ataques físicos. Ele então muda seu foco para a eficiência mágica, impressionado com seu potencial. Isso vai reduzir meu consumo de mana de 30 MP para 3 MP, exclama, percebendo a melhoria significativa em sua gestão de mana. Todas essas habilidades parecem úteis, especialmente a eficiência mágica, conclui, reconhecendo o valor de suas novas habilidades. Ele finaliza sua análise de personagem, decidindo priorizar outras habilidades por enquanto. Vou pegar o especialista em habilidades depois, declara, focando em maximizar suas vantagens atuais. Ele se encontra envolto em uma luz branca ofuscante, uma sensação de desorientação tomando conta dele. Ele abre os olhos, saudado por uma visão de tirar o fôlego. Uau! Ele exclama, admirando a cidade expansiva diante dele. Que cidade linda! Ele se maravilha, seus olhos se voltando para a imponente árvore mundo Yggdrasil ao longe. Ele observa a cidade movimentada, notando a ausência de indicadores de nível acima dos jogadores. Não dá para ver informações sobre os níveis das pessoas, ele nota, curioso sobre a falta de estatísticas. Eu tenho certeza de que, se você não tiver percepção ou avaliação, deduz, percebendo a necessidade de habilidades específicas para avaliar a força de outros jogadores. Estou muito atrasado nessa cidade, ele reconhece, percebendo a necessidade de alcançar seus amigos. Preciso encontrar os outros dois logo, ele resolve, fixando o olhar em se reunir com seus companheiros e continuar a aventura juntos. Ele nota algo diferente em sua perspectiva. Sinto que minha perspectiva está mais baixa agora, observa, uma sensação de desconforto começando a se instalar. É algum tipo de penalidade por morte? Ele se pergunta, questionando a causa dessa sensação incomum. Para piorar, meu corpo está se sentindo estranho desde que renasci, acrescenta, destacando ainda mais as mudanças inquietantes em sua percepção. Ele avista seus amigos Shinji e Shiro à distância. Finalmente os encontrei, ele exclama, aliviado por ter localizado seus companheiros após os eventos caóticos. Ele observa suas aparências e níveis, ambos estão no nível 18. Ele nota impressionado com seu progresso. O equipamento e os níveis deles estão quase iguais ao meu, mesmo eu tendo acabado de começar, percebe, comparando suas estatísticas com as deles. Ele os identifica pelos nomes de jogo, Shi é Shinji e Rou é Shiro. Ele se aproxima de seus amigos, ansioso para se juntar a eles. Desculpa a demora, galera. Ele se desculpa, reconhecendo sua chegada atrasada. Ele se aproxima de seus amigos, mas a reação deles não é o que ele esperava. Estamos esperando um amigo nosso, eles afirmam, com expressões cautelosas. E ele não é uma menina bonita, acrescentam, olhando com desconfiança, confuso e meio ofendido. Ele tenta garantir a ele sua identidade. Certeza que vocês não estão me confundindo com outra pessoa, eles questionam, não convencidos pela sua aparência. Um personagem se olha em choque, percebendo que se transformou em uma garota, com os olhos arregalados e a boca aberta. Eles gaguejam, questionando a mudança surreal. Frases como garota e o que eu me tornei expressam a incredulidade deles. Um olhar rápido para a tela de outro personagem confirma sua confusão, mostrando estatísticas que correspondem à sua nova forma feminina. Uma mensagem do sistema pisca em sua visão, clara e ominosa. Mensagem do sistema. Você recebeu um status ruim.
declara, seguido por uma proclamação em negrito, status ruim. Ele lê a descrição do status ruim, seus olhos se arregalando em descrença. Maldição do rei demônio. Lê, revelando a origem de sua aflição. A maldição de Satanás concederá ao usuário a habilidade única Lúcifer, porém o gênero do usuário será trocado e não poderá ser mudado até que o rei demônio seja derrotado. Ele aprende o impacto total da maldição se instalando. Ele fita em branco a notificação, sua mente lutando para processar a chocante revelação. Ele murmura, sua voz mal sendo um sussurro. Ele encara a mensagem do sistema, sua mente girando com as implicações da maldição. Não posso remover isso até que o rei demônio seja derrotado. Lê, o peso da sua situação se instalando. O portão da cidade se ergue diante dele, uma grandiosa entrada para uma nova aventura. Evitei jogos online por 3 anos, reflete, lembrando de sua relutância passada. No entanto, comecei a jogar quando meus amigos me recomendaram um certo VR. Ele se recorda das circunstâncias de seu retorno ao mundo virtual, focando. Ele está diante de Satanás, a memória da batalha intensa fresca em sua mente. Logo depois de começar o jogo, fui imediatamente colocado em uma batalha contra o rei demônio e perdi. Conta, relembrando a absurda situação que ainda paira. E ainda por cima, ela me amaldiçoou, acrescenta, reconhecendo a consequência duradoura do encontro. O rosto de Satanás emerge das sombras, um sorriso astuto nos lábios, e ela pronuncia com a voz carregada de intriga e um toque de travessura. Ele fita a mensagem, sua mente girando com as implicações da maldição. Por algum motivo, isso me transformou em uma garota. Ele percebe, a realidade de sua situação se instalando. Que diabos está acontecendo? Exclama, sua voz cheia de descrença e confusão. Ele está diante de seus amigos, cujas expressões são uma mistura de choque e confusão. Eles dizem, os olhos arregalados de incredulidade. Ele olha de volta, o peso de sua transformação se instalando. Ele observa a praça da cidade movimentada, sua mente correndo com incertezas. Não acho que um lugar cheio como esse seja bom para conversar, decide, percebendo a necessidade de um local mais privado para explicar sua situação. Eu realmente quero explicar essa situação a eles, mas hesita, contemplando as complexidades de revelar sua transformação. Além disso, se eu quiser convencê-los de que sou Sora Carro, provavelmente vou ter que mencionar a vida real. Reconhece, ciente da dificuldade de provar sua identidade sem divulgar informações pessoais. Ele se confronta com seus amigos, a confusão é evidente. Mano, vocês prometeram que iríamos jogar juntos hoje, exclamou, lembrando do acordo. Superado pela situação inesperada e pela falta de reconhecimento de seus amigos, ele entra em pânico. Oh não, grita, percebendo a necessidade de mudar de planos. Vou ter que levá-los para outro lugar primeiro, decide, reconhecendo a urgência de abordar a situação em particular. Ele olha para seus amigos, as expressões marcadas pela surpresa e confusão. Dizem em uníssono, os olhos arregalados de incredulidade. Ele se lembra de sua experiência jogando um jogo de espionagem em VR onde teve que se disfarçar de mulher para missões secretas. Eu costumava jogar um jogo de espionagem em VR onde você tinha que se vestir de mulher para ir disfarçado. Lembra? Um brilho de esperança surgindo em seus olhos. Então eu sou bem bom em fingir ser uma garota, se garante, confiante em sua capacidade de se adaptar à nova persona. Ele tenta recuperar a compostura, instando seus amigos a deixar a área lotada. Vamos sair daqui primeiro, sugere, esperando encontrar um lugar mais privado para explicar sua situação. No entanto, seus amigos permanecem perplexos e suspeitos. Ei, do que você tá falando? Eles questionam, a confusão crescendo. Ele assume o comando, um brilho determinado em seus olhos. Vou só pegar vocês dois emprestados por um momento, tá? Declara, gentilmente pegando suas mãos. Beleza, respondem hesitantes, intrigados pela sua atitude assertiva e tranquilizadora. Ele leva seus amigos para longe da multidão, uma urgência em seus olhos. Escutem com atenção, porque vou dizer isso só uma vez, afirma, enfatizando a importância de suas próximas palavras. Ele se vira para seus amigos, sua expressão séria. Eu sou Sora Carro, declara, a voz firme apesar da sua aparência alterada. Um aluno do 2º ano da Kamado High e um bom amigo de vocês dois, que conhece vocês há 10 anos, continua, lembrando-os de sua história compartilhada. Seus amigos o encaram em descrença. Sora, você tá de brincadeira, né? Questionam, lutando para reconciliar suas palavras com sua nova aparência. Ele observa as reações de seus amigos, uma sensação de resignação passando sobre ele. Como esperado, eles não confiam em mim,
Reconhece, antecipando o ceticismo deles. Beleza, que seja, declara, se preparando para o desafio à frente. Espera um segundo, um dos amigos intervém, exigindo uma explicação adequada. Pelo que eu sei, esse jogo não permite que você mude de gênero, ele aponta, destacando a impossibilidade da afirmação. Além disso, você parece completamente diferente do Sora, acrescenta, enfatizando ainda mais a discrepância entre sua aparência e a identidade que ele afirma ter. Ele revela informações pessoais sobre seu amigo Shinji Takia, deixando-o atordoado. Shinji Takia, você tem uma irmã mais nova que é uma cantora famosa com mais de 1 milhão de inscritos no canal dela, afirma, expondo um conhecimento que surpreende Shinji. How do you know that? Shinji gagueja, atordoado pela revelação inesperada da identidade de sua irmã. Ele continua sua sequência de revelar segredos pessoais, desta vez mirando em Shirou Kazuki. Shirou Kazuki começa, capturando a atenção de Shiro. Você sabe que sua irmã mais nova não só se veste como mulher, mas também é uma famosa streamer de ASMR e você a apoia secretamente. Os olhos de Shiro se arregalam em choque, a boca aberta. O que? Eu prometi não contar pra ninguém, exclamou Shirou, sua mente acelerando com as implicações dessa revelação. Então, isso significa que, ele hesita, a realização da verdadeira identidade de seu amigo começando a surgir. Ele encara seus amigos, a confusão e descrença evidente. Mas por que você é uma linda garota de cabelo prateado? Eles questionam, lutando para entender sua transformação. Sim, ele responde calmamente, porque eu sou Sora Carro, inconfundivelmente, continua, garantindo-lhe sua lealdade. Eu não sou do tipo que conta os segredos dos outros, não sou de ficar falando por aí. Seus amigos hesitam, considerando suas palavras. É verdade, eles concordam, reconhecendo a validade de sua afirmação. Ele relata sua bizarra experiência, esperando convencer seus amigos de sua verdadeira identidade. Nunca ouvi falar de ninguém começando diretamente ao lado do Rei Demônio, explica, enfatizando a natureza incomum de seu encontro. Tentei procurar, mas ninguém mais parece ter se deparado com esse problema, acrescenta, destacando a singularidade de sua situação. E a próxima coisa que eu sabia, eu estava assim, conclui, gesticulando para sua aparência alterada. Seus amigos expressam descrença, lutando para aceitar sua explicação. Esse jogo não permite que você faça isso, um argumenta, enfatizando as limitações do jogo. Você não pode simplesmente recriar sua conta, outro sugere, propondo uma solução aparentemente simples. Ele reage com uma mistura de frustração e decepção. Não esperava que isso acontecesse comigo no meu primeiro dia, lamenta, desanimado pela falta de compreensão de seus amigos. E a reviravolta inesperada dos acontecimentos, ele lida com as implicações da sua situação, seus pensamentos a mil. Sua irmã Shio certamente ficaria surpresa ao descobrir que ele tá assim. Ele imagina, percebendo as possíveis consequências de sua irmã descobrir sua transformação. Ele então considera a duração da maldição. É isso mesmo? Então a Sora vai ter que ficar assim até derrotarmos o Rei Demônio. Ele confirma, reconhecendo a natureza de longo prazo do seu problema. Vou me ferrar de qualquer forma se ela descobrir que comecei a jogar esse jogo. Ele se preocupa, percebendo a complicação adicional de esconder suas atividades de jogo da irmã. Apesar dos desafios, ele foca na tarefa em mãos. Por enquanto, acho que vou alocar os pontos que ganhei na minha luta contra o Rei Demônio. Ele decide, priorizando o desenvolvimento do seu personagem. Para avatares, esse aqui tá perfeito. Ele reflete, encontrando um lado positivo na sua situação problemática. Parece que é isso mesmo. Segundo a descrição da maldição, ele conclui, aceitando sua realidade atual e se preparando para seguir em frente com sua nova aparência. Ele examina a ficha do seu personagem, notando as mudanças em suas estatísticas. Como o meu tipo de avatar mudou de M para S, minhas stats também mudaram. Ele observa, percebendo o impacto da transformação nas características do seu personagem. Mudou de um tipo equilibrado para um focado em velocidade. Ele anota, analisando a mudança em suas forças. Ele revisa o menu de ajuda do jogo, se familiarizando com as mecânicas. Todos eles são importantes. Ele lê, reconhecendo a importância de cada atributo. HP aumenta a resistência e dificulta o cansaço. MP aumenta o poder mágico e a resistência a anomalias. STR aumenta o ataque físico. Def aumenta a resistência a danos físicos. Int aumenta o ataque mágico e cura. AG aumenta a taxa de evasão e diminui o tempo de recuperação, diminuindo o tempo de recarga das habilidades. Basicamente, os efeitos de todos os parâmetros são assim, ele resume, absorvendo a informação.
Ele finaliza a construção do seu personagem, um sorriso confiante se espalhando pelo seu rosto. Beleza, essa é minha build, ele declara, satisfeito com a alocação de seus pontos de status. Ele apresenta sua build para os amigos, cujas reações são uma mistura de surpresa e admiração. Essa não é a build que você normalmente veria de alguém que acabou de começar, comenta um, impressionado com suas escolhas estratégicas. Tá bem diferente, concorda outro, reconhecendo a natureza incomum e eficaz da build. Essa é uma build da hora, acrescenta o terceiro amigo, enfatizando ainda mais a surpresa deles. Ele olha para a cidade, sua expressão cheia de determinação. Eu ia desistir depois de hoje, ele confessa, revelando sua intenção inicial de abandonar o jogo. Mas encontrar o Rei Demônio mudou minha cabeça, ele declara, reconhecendo o impacto de seu encontro com Satã. Eu vou jogar esse jogo e serei o primeiro a vencê-la, ele promete, estabelecendo um desafio para si mesmo. Estou pensando no futuro, ele acrescenta, sugerindo um compromisso de longo prazo com esse mundo virtual. Ele compartilha sua nova determinação com os amigos, cujos rostos se iluminam de empolgação. Isso é ótimo, exclama um, animado com a decisão dele de continuar jogando. Conta comigo também, declara outro, ansioso para se juntar à aventura. Você vai continuar? Pergunta um, confirmando suas intenções com um sorriso alegre. Ele explica sua escolha da classe de mago de suporte para os amigos, enfatizando a vantagem estratégica que isso oferece na composição da equipe. Já que vocês dois são um cavaleiro e um mago, ele aponta, eu fui de classe de buffing, mago de suporte. Os amigos ficam inicialmente confusos. Um murmura, surpreso com a escolha inesperada de classe. Agora, que tal a gente enfrentar algumas batalhas leves? Ele sugere, animado para testar a sinergia deles e sua nova habilidade. Vamos nessa, responde seu amigo entusiasmado, aceitando o desafio. E a propósito, Sora, que classe você escolheu? Ele pergunta, com a curiosidade aguçada. Eu não te contei ainda, ele responde, fingindo ignorância para manter seu disfarce e evitar revelar sua verdadeira identidade. Ele explica os benefícios únicos da sua maldição para os amigos, destacando suas vantagens inesperadas. A maldição do Rei Demônio me deu uma habilidade única, ele revela, despertando a curiosidade deles. Eu posso ser um mago de suporte, mas não se preocupa, ele os assegura, enfatizando sua capacidade apesar das circunstâncias incomuns. Um subefeito dessa habilidade reduz meu consumo de magia para 1/10, ele explica, mostrando uma vantagem significativa obtida com a maldição. Mas ainda tem o efeito normal, ele esclarece, confirmando a potência da sua magia apesar do custo de mana reduzido. Ele reage com surpresa, os olhos arregalados enquanto processa as palavras do amigo. Eu não tô acreditando, ele exclama, com a voz cheia de descrença. Ele processa as palavras do amigo, os olhos arregalados de surpresa. O que você acabou de dizer? Ele exclamou, com a voz cheia de descrença e um toque de indignação. Ele admira a paisagem serena, apreciando sua beleza e tranquilidade. Que mapa bonito, perfeito como o primeiro campo de batalha, ele comenta, apreciando o terreno suave e a vegetação exuberante. O painel captura a cena pitoresca, destacando a vasta extensão da gramínea suave e a atmosfera pacífica. Ele avista um slime solitário, sua forma gelatinosa balançando inocentemente à distância. LV5. Ele nota, avaliando seu nível. Vamos testar meu corpo e status novos. Ele decide, ansioso para experimentar suas habilidades transformadas em batalha. Ele avança em direção ao slime, sua agilidade de 150 provando ser esmagadora para a criatura que se move devagar. 150 de agilidade é rápido demais, ele exclama, seus movimentos um borrão enquanto acerta o slime sem esforço. Ele olha para o slime, sua barra de vida totalmente recuperada apesar do ataque anterior. Que porra é essa? Ele exclamou, confusão e descrença evidentes na voz. O painel captura sua expressão de espanto e a recuperação inesperada do slime, destacando a anomalia da situação. Ele ataca o slime com sua espada, ativando sua habilidade de espada sônica para um ataque rápido. A barra de vida do slime se esvazia, sinalizando sua derrota. Você derrotou um slime, uma notificação confirma, seguida pelas recompensas, pontos de experiência e gelatina de slime. Apesar do ataque bem-sucedido, ele continua perplexo. Espada sônica, ele exclama, questionando a ativação inesperada da habilidade. Ele observa outros jogadores derrotando os slimes facilmente, seus movimentos fluidos e precisos. Claro que eu tô chamando atenção com movimentos de expert enquanto ainda tô com equipamento de iniciante, ele percebe, entendendo a razão dos olhares curiosos.
Um jogador próximo nota sua expressão perplexa. Ela pergunta, percebendo sua confusão. Acho que já tô pegando a ideia geral agora. Ele responde, um sorriso confiante se espalhando pelo rosto. Ele explica sua proficiência com a habilidade de espada sônica, atribuindo isso à sua experiência diversificada em jogos. É só porque eu continuei jogando todos aqueles jogos diferentes, ele revela, destacando sua adaptabilidade e amplo conjunto de habilidades. Seu amigo fica maravilhado com sua versatilidade. Você é realmente adaptável, Sora, né? Ele comenta, impressionado com a habilidade de se ajustar à nova situação. É incrível como você tá usando a espada sônica mesmo com seu corpo tão diferente agora, ele acrescenta, reconhecendo sua transição tranquila apesar da transformação física. Ele se gaba da sua adaptabilidade, traçando um paralelo com uma experiência passada de jogo. Por exemplo, a maneira como eu tenho que me mover agora é muito mais fácil de controlar do que aquela vez que tive que jogar como um tubarão e nadar na água em altíssimas velocidades. Ele explica, destacando a relativa facilidade de seu movimento atual, quase como um míssil, enquanto também capturava e devorava suas presas em rápida sucessão para alcançar uma alta pontuação. Ele continua enfatizando a complexidade do desafio de controle do tubarão. Seus amigos reagem com uma mistura de incredulidade e a irritação como tal cala a boca, cala a boca, cala a boca, eles exclamam tentando silenciar suas bragens. Eu realmente não entendo você às vezes, Sora, comenta balançando a cabeça em exasperação. Ele nota uma notificação na interface dele, aplicações de festa e presentes. Ele lê em voz alta, intrigado com a súbita atenção que recebeu. Pulseira de fadas, tipo S, apenas avatares, raridade C, efeito AGI mais 10. Ele lê, inspecionando o primeiro item, e seu olhar se desloca para o segundo presente, Strump de Galé, tipo S, apenas avatares, raridade C, efeito AGI mais 10. Ele nota, percebendo o potencial desses itens para aumentar ainda mais sua velocidade. Seus amigos explicam a finalidade dos equipamentos que ele recebeu, destacando sua praticidade e valor. O Strump pode ser usado por baixo dos seus shorts e o acessório não vai atrapalhar, eles esclarecem, enfatizando o design discreto e a funcionalidade dos itens. A gente espera que seja útil para você, eles acrescentam, expressando sua boa vontade e apoio. A gente estava pensando em vender, já que nossos avatares são tipo M, mas você pode ficar com eles, Sora, oferecem generosamente, reconhecendo os benefícios potenciais para o avatar tipo S dele. Ele reflete sobre o próximo movimento agora que formaram uma festa. A gente formou uma festa agora, mas o que a gente vai fazer a partir daqui? Ele se pergunta em voz alta, buscando a opinião dos amigos. Certo, responde, reconhecendo a necessidade de decidir o próximo objetivo. Obrigado, eu suponho, ele responde, expressando gratidão pelos presentes que recebeu. Com uma expressão determinada, o personagem proclama sua intenção de demonstrar o verdadeiro poder de um mago de suporte. Como agradecimento pelos itens recentes que recebeu, eles ativam as habilidades Encantamento Excel para aumentar a velocidade e Encantamento Força para aumentar o poder de ataque, cada uma durando 10 minutos. Examinando a mão, eles refletem sobre essas novas habilidades adquiridas ao subir de nível, ansiosos para liberar seu potencial. Ele se prepara para a batalha, sua empolgação é evidente. Vamos nessa, ele exclama, ansioso para testar suas habilidades junto aos amigos. Os amigos observam suas ações, impressionados com suas táticas não convencionais. Eu nunca vi um mago de suporte usar 2 buffos consecutivos enquanto estava em uma build de combate, comenta reconhecendo a singularidade de sua abordagem. Isso é meio como um release de limitador, o outro exclamou, reconhecendo o potencial para um aumento de poder e eficácia. Ele enfrenta um grupo de slimes, seus níveis significativamente mais altos do que os anteriores. Slime alto LV18. Ele lê, reconhecendo o desafio aumentado. Ele enfrenta confiantemente o grupo de slimes altos, sua espada desenhada e pronta para a batalha. Vamos fazer isso, Slime alto, declara, com um brilho determinado nos olhos. Ele se lança em direção aos slimes altos, sua espada cortando o ar com uma velocidade incrível. 2 golpes horizontais, ele exclama, executando um poderoso ataque de dupla lâmina. Ele fixa o olhar em um novo alvo, um slime metálico conhecido por sua elusividade. Slime metálico LV15, ele identifica, analisando seu nível e características únicas. Esse é o próximo, ele declara, pronto para enfrentar o desafio. Sua habilidade de insight se ativa, fornecendo informações valiosas sobre a criatura. Resultado do insight. Análise de slime metálico, rápido para escapar, ele lê,
Entendendo a necessidade de agir rapidamente para derrotar esse oponente ágil, ele se lança em direção ao slime metálico, sua velocidade amplificada pela habilidade Espada Sônica. Espada Sônica para matá-lo antes que ele escape, declara, determinado a derrotar a criatura elusiva antes que ela fuja. Ele desata uma série de ataques, sua habilidade com a espada um borrão de movimento. 3 golpes, ele declara, executando uma combinação de 3 golpes com uma precisão incrível. 1, 2, 3, ele conta, cada golpe atingindo o slime metálico. Ele observa a barra de saúde do slime metálico, surpreso ao encontrar ainda intacta, apesar do seu poderoso ataque. Isso não foi suficiente, ele exclama, a descrença evidente em sua voz. Ele fica sobre o slime metálico derrotado, sua forma se dissolvendo em nada. Slime metálico LV-15 desaparece, confirmando sua morte. Você derrotou um slime metálico, uma notificação declara, seguida pela recompensa. Você recebeu pontos de experiência e gelatina metálica. Ele observa a cena, uma sensação de realização o invadindo. Ele vê um item caindo do slime metálico derrotado, um sentimento de alívio o envolvendo. Caiu, ele nota, seguido por uma sensação de realização. Consegui na raça, ele exclama, reconhecendo a raridade e dificuldade de obter esse item em particular. Ele sorri radiante, sua empolgação transbordando enquanto se dirige aos amigos. Vamos continuar a caça, declara, ansioso para continuar sua aventura e explorar o vasto mundo virtual juntos. Ele verifica a hora, surpreso com quão rápido o tempo passou. Já tá tão tarde, ele comenta, percebendo a hora avançada. A gente tá caçando os slimes por mais de 1 hora já, ele observa, reconhecendo a duração prolongada da sessão de caça deles. Uma notificação aparece informando seu progresso. Nível de jogador subiu de 22 para 21, declara, confirmando seu avanço. Ele nota a reação surpresa dos amigos, uma expressão curiosa se espalhando pelo rosto. O que? Seu nível subiu? Ele questiona, reconhecendo a notificação inesperada. Não foi meio rápido? Ele pergunta, perplexo com a rápida progressão. Putz, meu nível finalmente subiu, ele acrescenta, parecendo aliviado com seu próprio avanço. Ele explica a discrepância em seu progresso de nível, destacando a influência de suas circunstâncias únicas. Vocês dois mataram muitos também, ele reconhece, referindo-se aos slimes que derrotaram. O nível de vocês não subiu também, ele pergunta, levando-os a considerar seu próprio ganho de experiência. O inimigo de nível mais alto aqui, o slime metálico, é só nível 15, afinal, ele aponta, enfatizando a experiência limitada ganha ao derrotar criaturas de níveis mais baixos. Já que a gente é nível 8, precisaríamos matar pelo menos 30 deles para subir de nível, ele esclarece, explicando o esforço significativo necessário para eles subirem de nível em circunstâncias normais. Seu amigo reage com surpresa. HM, ele murmura, perplexo com a discrepância entre sua explicação e o progresso real deles. Ele explica o sistema de experiência do jogo, destacando o impacto das diferenças de nível no ganho de experiência. Você provavelmente já deve ter deduzido isso do que o Shin acabou de te contar. Ele começa, referindo-se a uma conversa anterior. Mas o ganho diz é baseado no nível. Ele elabora mais. Desse jeito, quando seu nível é maior que o dos inimigos, você vai ganhar menos ex por isso. Seu amigo acena em entendimento. Ah, é assim. Ele confirma, compreendendo o conceito. Ele considera as várias possibilidades. HM, vou tentar procurar por algum. Ele declara, referindo-se a fatores potenciais que podem estar aumentando seu ganho de experiência. Alguns jogadores com títulos confirmaram que recebem alguns benefícios especiais, ele explica, sugerindo que os títulos poderiam ser um fator contribuinte. Ou talvez um título, ele acrescenta, enfatizando ainda mais o papel potencial dos títulos em aumentar o ganho de experiência. Seu amigo esclarece a situação atual deles. Claro que a gente não tem nada que aumente nosso ganho de ex, ele afirma, eliminando a possibilidade de buffos externos. Então talvez isso seja mais um efeito daquela habilidade sua, ele sugere, voltando sua atenção para as habilidades únicas que adquiriu por causa da maldição. Ele navega pelo menu do jogo, procurando pistas sobre o aumento de nível acelerado. HM, títulos, onde eu encontro? Ele se pergunta em voz alta, explorando a interface. Ele rola pelas várias opções, encantamento água, encantamento terra, encantamento vento, encantamento trovão, encantamento escuro, encantamento luz e habilidade inicial da arma. Não vejo em nenhuma habilidade em particular, ele observa, incapaz de encontrar informações relacionadas a aumento de experiência nas descrições das habilidades. Ele continua a busca por respostas, seu amigo oferecendo uma sugestão.
Vamos dar uma olhada mais de perto no menu, propõe seu amigo. Bem, eu não tenho um título, então eu não sabia, ele admite, reconhecendo sua falta de experiência com títulos. De repente, ele se dá conta de algo. Aí está! Na última página, ele exclama, tendo localizado. Na parte relevante, ele examina a informação do título, os olhos se abrindo enquanto lê a descrição. Título: Aventureiro que viu o Rei Demônio do Fim. Ele confirma, reconhecendo a importância da descrição do título, que é concedido àqueles que lutaram contra o Rei Demônio, selado nas terras mais distantes. Ele continua, entendendo a raridade e o prestígio associados a isso. O olhar dele cai sobre o efeito, aumenta o ganho de pontos de experiência até que o Rei Demônio seja derrotado. Efeito também ativo para os membros do grupo. Ele lê, percebendo o benefício substancial que isso proporciona não apenas a ele, mas também aos seus companheiros. Ele contempla as implicações do efeito do título, uma mistura de empolgação e preocupação no rosto. Eu realmente tenho que garantir que ninguém descubra, ele murmura, reconhecendo as possíveis consequências de outros descobrirem que o aumento de experiência também vale para os membros do grupo. Não é um efeito muito generoso? Ele se pergunta em voz alta, impressionado com o benefício que proporciona aos amigos. Espera, vocês dois pertencem a um clã? Ele pergunta, buscando informações sobre suas afiliações. Relaxa, eu e o Hou somos independentes, assegura o amigo, esclarecendo sua situação. Se a notícia vazar para outros jogadores, vocês vão ser bombardeados com convites, ele avisa, destacando o potencial de atenção indesejada. E isso é perigoso. Ele reconhece, entendendo os riscos envolvidos em revelar o efeito do título. Ele observa um caçador de mobs em ação, eliminando um slime com eficiência. É mais fácil curtir o jogo sendo alguém que só caça mobs únicos, ele comenta, reconhecendo o apelo de um estilo de jogo solo. Estar em um clã pode ser realmente complicado, ele acrescenta, refletindo sobre os desafios e complexidades de ser parte de um clã. Ele vê um grupo de jogadores envolvidos em uma luta contra um boss de clã, um dragão formidável pairando sobre eles. Lutas contra boss de clã são outra coisa completamente diferente, ele comenta, reconhecendo os desafios e dinâmicas únicos envolvidos em tais encontros. Você recebe um papel específico e, se não cumprir, é visto como traíra, ele explica, destacando a importância do trabalho em equipe e da coordenação nessas batalhas. A melhor parte disso é que, ao contrário de quando você tem que jogar PVP, não precisa de táticas, ele observa, contrastando as exigências estratégicas do combate jogador versus jogador com a abordagem mais direta de enfrentar bosses. Ele reflete sobre as atitudes dos amigos em relação ao jogo, percebendo uma tensão persistente. Embora eu não me importasse de me juntar a pessoas que só querem aproveitar o jogo, ele murmura, expressando sua preferência por uma experiência relaxante e divertida. Parece que esses dois ainda carregam os problemas de alguns anos atrás, assim como eu, ele observa, sentindo questões não resolvidas pairando sobre seus amigos. Ele questiona o propósito do grupo, destacando a contradição inerente em seus objetivos. Que tipo de grupo que diz que é para se divertir quer derrotar o boss final? Ele se pergunta em voz alta, enfatizando a ambição incomum para um grupo casual. Podia muito bem não chamar isso de grupo para se divertir, ele adiciona, sugerindo uma designação mais adequada para a equipe. O amigo propõe um compromisso, equilibrando o desejo de diversão com o objetivo final. Então vamos continuar como um grupo que só quer se divertir até derrotarmos o Rei Demônio. Ele declara, estabelecendo uma intenção clara para a aventura. Ele reage ao tease brincalhão do amigo, com uma pitada de indignação na voz. Vocês são realmente cruéis comigo, sabem disso? Ele reclama, fazendo de conta que está ofendido com as piadas. Os amigos trocam olhares travessos, curtindo a brincadeira. Olha, só um deles exclama, fingindo inocência com um sorriso brincalhão. Ele corre para longe dos amigos, com um olhar de pânico no rosto. Me ajuda, ele grita, a voz cheia de medo e desespero. Ele nota uma criatura temível se aproximando, sua forma ameaçadora projetando uma sombra sobre eles. Um dragão. Ele questiona, a voz cheia de apreensão.